Opinião em debate. Oferecimento. Laboratório Padrão. O padrão que você merece. Sebron Medicina Oncológica. Cuidar sempre. Odorata Cosméticos. O padrão internacional a seu alcance. Leites Manacá. Sua vida com sabor. Boa noite. Opinião em debate desta noite tem como tema por que a homossexualidade ainda gera tanta polêmica na sociedade brasileira. Para discutir este importante assunto, estão em nossos estúdios os seguintes profissionais. O Eduardo Oliveira, ele é coordenador do grupo Oxumaré de Direitos Humanos, da Negritude e Homossexualidade. O Adriano Ferreto, que é assessor da Diversidade Sexual da Prefeitura de Goiânia. E o Dr. Walter Siqueira, que é advogado, excelente por sinal, debatedor do meu programa, estamos aí negociando uma outra emissora, e o doutor Adelman Azevedo, que é psiquiatra. Os nossos telespectadores podem e devem participar pelos telefones 3201-7688 e 3201-7708. Antes que os telespectadores perguntem por que não tem nenhuma representante aqui do sexo feminino, nós convidamos, inclusive, as representantes do grupo de lésbicas de Goiânia e outras representantes. Infelizmente, nenhuma delas, por alguma razão A e B, puderam comparecer. Essa é a nossa justificativa, que nós pensamos nisso, que é interessante ver a visão feminina desse assunto também. Bom, eu quero começar aqui com a doutora Adelman Azevedo, que é psiquiatra, fazendo uma pergunta básica, mas extremamente necessária sempre. Doutora Adelman, as Nações Unidas não consideram, os órgãos que representam a saúde no mundo, não consideram a homossexualidade como doença. Verdade? É verdade. A homossexualidade não é uma doença. Então a pergunta já é ponto pacífico que a homossexualidade não é uma doença? Para as sociedades médicas, a homossexualidade não é uma doença. Em 1972 e depois em 1980, ela foi extinta das classificações dos livros que a sociedade brasileira, americana, mundial utilizam para classificar as doenças, inclusive as doenças psiquiátricas. Então, nessa data foi extinta como uma entidade patológica. Então, não é considerada uma doença. Portanto, não é algo que pode ser curado? Não. Não. Tá. Bom, Eduardo Oliveira, a pergunta do programa aqui é o seguinte: por que a homossexualidade ainda gera tanta polêmica na sociedade brasileira? Gera tanta polêmica? Já gera? Sim. Tanto gera polêmica que os dois deputados mais votados do país, um deles é o Bolsonaro, que é uma pessoa que, eu posso dizer, que tem um viés homofóbico, vamos dizer assim, que não esconde muito isso. Não. Ele tem uma posição que pode ser considerada homofóbica. E do outro lado, o Jean Willis, que é um homossexual assumido, não é? E tem uma posição, evidentemente, defesa dos homossexuais, até com um certo radicalismo para alguns. Então, isso mostra o seguinte, que existem polos opostos na sociedade uma espécie de conflito, a meu ver, desnecessário. Por que você acha que ainda existe isso na sociedade brasileira? Porque nós somos uma sociedade extremamente ignorante, machista. Qual a sua análise dessa polêmica, que na maioria dos países, digamos assim, mais evoluídos nesse sentido, já nem existe mais? Por que na sociedade brasileira é tão forte essa questão? Acho que é bom deixar claro para o telespectador, primeiro, boa noite aos debatedores, obrigado pelo convite, que o Brasil não é esse espaço tão homofóbico como se prega. Apesar de que, na história da sociedade humana, o patriarcado tomou conta dessa identidade e o machismo impera, não é só contra LGBTs que o mundo é preconceituoso. As mulheres demoraram anos para galgar espaço na sociedade, negros demoraram anos, séculos para poder garantir a sua liberdade e a sua posição na sociedade. São vários os aspectos que nos levam a essa condicionante. E é importante que a gente deixe claro que todas essas, entre aspas, minorias, e aí no debate eleitoral isso está sendo posto o tempo inteiro entre as candidaturas, nós estamos... O Brasil hoje se coloca... Ele demorou quase 2 séculos e meio para garantir a liberdade aos escravos.
foi o último país do mundo a garantir a abolição da escravatura. Eu espero que a gente não seja o último a garantir, por exemplo, as condições de igualdade na questão do casamento civil igualitário, ou mesmo a gente tem dado avanços importantes no judiciário brasileiro, garantindo aí a questão do casamento civil, melhor, da união civil, não do casamento ainda. Mas eu entendo que essa identidade patriarcal, onde o homem dominou e o machismo impera, a gente ainda vai demorar bastante para avançar, não só no aspecto do machismo, do sexismo, dessas questões que levam a sociedade ao atraso. O Brasil não é o último. A gente pega a África como um todo, tem muitos países que entendem a homossexualidade como pena de morte. Ser gay... o Brasil, podemos dizer, está num patamar pouco mediano. Ou talvez até um pouquinho mais do que mediano, melhorado em alguns bolsões, sim, né? Claro. As novas gerações já aceitam mais. É claro que nós temos países que são totalmente brucutus, nós temos países árabes aí que o sujeito corta o pescoço, enforca, é uma coisa absurda. É assassinado pelo Estado. Aqui no Brasil, não. O Estado garante o respeito, porém, entretanto, não garante nas condições constitucionais aquilo que a gente mais pede. O direito à igualdade é um direito a ser conquistado. Homossexuais não têm, pagam os impostos, mas não têm o mesmo respeito que um cidadão heterossexual tem quando casa ou quando partilha bens com seu companheiro ou companheira. Ok. Bom, Adriano Ferreto, você que é assessor da diversidade sexual da Prefeitura de Goiânia, eu gostaria que você explicasse o que faz é uma secretaria? É uma assessoria especial. Assessoria especial. Com viés de secretaria. Status de secretaria. Com status de secretaria. O que faz uma secretaria da diversidade sexual? Qual é a função dessa secretaria? Então, assim, com a necessidade da gente implementar e executar políticas para a população LGBT dentro do poder público, é que foi criada a Assessoria Especial de Diversidade. Então, a nossa função é implementar e executar dentro do âmbito do município de Goiânia ações que visam a garantia de direitos à cidadania da população LGBT. Para isso, a gente ataca a homofobia institucional, que é aquilo que a gente tem muito problema, que é quando a população LGBT não conseguir acesso a serviços básicos, a serviços de saúde, por exemplo, como o respeito do nome social de travestis e transexuais nas unidades de saúde. E depois, a gente já tem uma portaria do Ministério da Saúde para isso, mas a gente não conseguiu implementar isso aqui no município. E aí, assim, uma das ações que a gente tem desenvolvido é o ataque a essa homofobia institucional, para que a população LGBT possa ter o acesso aos serviços públicos com qualidade e com garantia de sua cidadania respeitada. Ok. Bom, no início do programa aí, doutora Delma Azevedo, eu não me lembrei, deu um branco aqui, é a Organização Mundial de Saúde, né, que eu não me lembrava, eu sabia que era um órgão das Nações Unidas, que é a Organização Mundial de Saúde, que preconiza que não é uma doença a homossexualidade, né? Eu tinha me esquecido que órgão que era. Bom, doutor Walter Siqueira, o senhor como advogado, depois a gente vai um pouquinho destrinchar um pouco mais a presença do doutor Walter Siqueira aqui, na função que ele faz muito bem, que na área de calúnia, injúria, difamação, essa coisa toda, que cai nessa área, muitas vezes, da pessoa que é injuriada por ser homossexual, por a pessoa dizer que ele é homossexual, alguma coisa do gênero. Mas, assim, o senhor, na sua experiência como advogado, o senhor acha que criminalizar a pessoa que faz alguma coisa contra a homofobia, criminalizar a homofobia, ajuda um pouco a evitar a homofobia? Eu preferiria que a gente discutisse isso mais uma questão de educação. Certas pessoas, às vezes, querem muitas leis, estou aqui discutindo a razão, se é possível, se não é possível. Nós já temos leis que protegem os negros contra a discriminação regional, temos diversos tipos de discriminação, que ainda existe. Mas eu acho assim, que o avanço social vem sendo sentido muito mais rapidamente que os exemplos que o colega de debate falou, de negros conquistando seu espaço, mulheres conquistando seu espaço. Hoje o mundo é muito mais rápido. Acho que ninguém discorda disso. E eu acho que esses direitos estão sendo implementados. Quer dizer, o direito em si já está implementado pela Constituição, pelo direito à igualdade, direito a tratamentos dignos, seja, não podendo sofrer nenhuma discriminação. O nosso artigo 5º caput do artigo 5º da Constituição é maravilhoso.
Ninguém pode sofrer discriminação por nenhum tipo de opção, inclusive a sexual. Você já me conhece há mais tempo, eu sou muito contra a criação de novas leis, sendo que sequer se conhece as que já existem. Ou se aplica, né? Se aplica as que já existem. Né? Nós temos um exemplo, uma lei muito boa, Maria da Penha. A mulher agredida dentro de casa por questões, né, por pessoas da família, tem uma pena mais alta, ou tem um rigor maior do que essa mesma mulher agredida na rua por uma outra pessoa. Eu prefiro o equilíbrio e a aplicação do que já existe para punir, dentro do aspecto penal, que já existe para punir a discriminação, a agressão, como também do cível, para se pedir indenização quando acontece em qualquer tipo de ofensa, difamação, injúria, ou causar qualquer tipo de dano à moral e à imagem dessa pessoa. Ok. Bom, nós vamos para um breve intervalo comercial. Os telespectadores podem e devem participar pelos números que estão aí na telinha, que é o 3201-7688 e 3201-7708. Nós voltamos já já. Estamos de volta com a Opinião em Debate desta noite com o tema Por que a homossexualidade ainda gera tanta polêmica na sociedade brasileira. O próximo programa é um tema muito interessante. Amor nos tempos do chifre. Estamos traindo mais? Por quê? Especialistas sexólogos vão falar sobre a traição, como conviver com ela. Interessante esse assunto. Bom, antes que a gente passe aqui para muitas perguntas que já chegaram, eu quero lembrar aos telespectadores que a Odorata é uma empresa séria e qualificada no ramo de cosméticos, com produtos testados e aprovados segundo os exigentes padrões internacionais. A linha de cosméticos Odorata é certeza de irretocável qualidade numa ampla linha de cosméticos. Odorata, grave esse nome, é o glamour e o refinamento dos cosméticos Odorata para você. Seja uma consultora Odorata. Para maiores informações, ligue 0800 606 1314. Bom, vamos aqui, várias perguntas. Tem o Cláudio, está pedindo aqui para o Eduardo Oliveira dizer o que é homofobia. Você vê, tem gente que ainda tem dúvida. É bom que a gente deixe claro, né? Nada para o telespectador entender, a homofobia nada mais é do que a aversão ao homossexual, né? O ódio, a aversão, não gostar. Vamos ficar por aqui que eu acho que já é um bom caminho de entendimento do telespectador. É quando você simplesmente, por ódio, por não concordar com a condição de uma certa pessoa, e no caso um homossexual, pode ser homem, mulher, gay, lésbica, bissexual, travesti ou transexual, simplesmente vai lá e ele se sente no direito de achincalhar, agredir, praticar violência verbal, física, psicológica. Essa é uma forma de você incitar certos tipos de violência, o que a gente hoje discute nos crimes de ódio. Goiânia, há certo tempo atrás, ou melhor, aqui em Umas, aqui do nosso lado, na região metropolitana, aconteceu o caso de um menino que foi morto por uma pessoa, porque logo depois da relação sexual ele não se sentia muito no direito de manter aquela relação e simplesmente foi lá e matou o indivíduo, que não é justo. Quer dizer, ninguém pode ser morto porque exercita a sua sexualidade de uma forma diferente daquilo que a gente chama de heteronormativo, né? E aí a gente citava, se no passado recente você fosse branco, cristão, burguês, né, ou rico, entre aspas, você já estava nominado, e homem você já estava nominado, a sociedade já é feita e pronta para você. Agora, se você tem uma conduta sexual ou se você tem um exercício da sua sexualidade diferente disso que eu estou colocando aqui, muitos se acham no direito de ir lá e agredir, até de certa forma, e às vezes até tirar a vida. É verdade. Bom, o Oswaldo, do setor rodoviário, pede para perguntar para o doutor Adelman Azevedo o seguinte, que é psiquiatra. Existe a possibilidade de um homossexual deixar de ser homossexual? Existe a possibilidade dele deixar de manter determinada prática homossexual, mas de sentir homossexual, isso não. Isso é uma característica que ele vem desenvolvendo ao longo da sua vida e que ele tem aquilo. Por exemplo, o padre vai optar por ser celibatário. O homossexual, ele vai continuar gostando das pessoas do mesmo sexo, mas ele pode optar em não ter essa prática. Mas isso é uma questão individual e que não existe tratamento para isso. Até porque não é doença. Para colaborar com esse debate, eu acho que é importante dizer também, ninguém está preocupado em querer curar a heterossexualidade dos outros. Então,
Aonde que nós queremos hoje deixar que o outro exerça a sua sexualidade só porque ela é um pouco diferente da minha ou da sua? E eu gosto assim de uma coisa bem clara, porque as pessoas muitas vezes acham o seguinte, vou levar... E acontece muitas vezes, as pessoas chegam no meu consultório, minha mãe me trouxe aqui porque eu sou homossexual, ou então a mãe falando que eu quero que você trate aqui meu menino ou minha menina porque ela é homossexual. E eu pergunto assim, às vezes para a pessoa, se você pudesse escolher não ser homossexual, você escolheria? Ela, doutor, pelo tanto de problema que eu vivo, eu escolheria. Claro. Você acha que a pessoa ela de propósito, ela quer só para pirraçar a sociedade ou para ir contra um determinado padrão? Não. É porque é uma característica dela e ela tem que se expressar. Do mesmo jeito que ela pode querer não se expressar, é uma opção também, às vezes a pessoa, mesmo hétero, pode não querer ter relacionamento com ninguém, como um padre, por exemplo. Mas eu gosto de dar esse exemplo para que fique uma coisa, é homossexual, é heterossexual, a pessoa pode ter a conduta que bem entender. Bem entender. O bissexual, que está sendo muito comum a bissexualidade. Agora, eu acho que a mãe que leva um filho ou uma filha no psicólogo, no psiquiatra, para deixar de ser homossexual, ela está no lugar certo para ela. Isso. Ela deveria continuar. Eu fosse psicólogo, psiquiatra, não. A sua filha pode ir ficar lá esperando a senhora ali na sala de espera, que nós vamos começar seu tratamento agora. Porque a mãe é que precisa disso, né? Pois não, doutor Walter? Não, é porque tem uma questão também. O psicólogo não está ali só para fazer... Porque se debateu demais, estigmatizou um pouco o tal da cura gay, esse absurdo. Mas, enfim, a própria pessoa, para se aceitar, inclusive para enfrentar essas dificuldades que eu acredito que sentem. Nesse aspecto, sim. O preconceito existe, é óbvio, né? Isso, para que esconder? Mas para ele poder se aceitar, por que não? O tratamento de um psiquiatra para ajudar a pessoa a se resolver melhor nesse sentido, enfrentar melhor essas dificuldades. E sabe o que é bacana? Porque senão a gente fica pensando que não, o homossexual só vai procurar ajuda médica para deixar de ser. Não. É para se tornar até melhor um pouco. Eu acho, não é o fim da psicologia e da psiquiatria. Eu acho até que pelos problemas que o doutor Adelman Azevedo numerou aí, pelas dificuldades que o homossexual sofre, pela discriminação, pelo bullying e tudo mais, ele pode ir a um psicólogo, talvez o psicólogo seja mais adequado que o psiquiatra, desculpa minha mas é verdade. intromissão, porque eu estou no 2º ano, eu faço um curso de pós-graduação em psicologia transpessoal. Decidi fazer, estou no 2º ano. Então, entendo um pouco da área, por estar no 2º ano já estou um pouco mais ou menos bem elaborado. Mas eu acho que seria mais um psicólogo para essa pessoa, inclusive, se aceitar melhor, saber conviver com a família e até ajudar a família a aceitá-lo. Então, acho que um psicólogo vai muito bem nesse sentido. Independente de ser psicólogo, é um terapeuta. O terapeuta pode ser um psiquiatra, pode ser um psicólogo, pode ser um outro tipo de terapeuta. Com certeza. Mas muitas vezes as pessoas chegam com uma queixa, que é aquela queixa mais aparente, quero tratar a homossexualidade do meu filho ou da minha filha. E, na verdade, a gente vai tratar uma queixa secundária, que é a dor que ela está sentindo, de aceitação. Então, cabe a gente ter a percepção, você se colocar aberto para receber as angústias, ajudar a pessoa a elaborar aquilo para ela transformar. Eu já ajudei muitas pessoas, assim, muitos filhos a se reencontrarem com a família pelo fato da não aceitação da família da opção sexual. Bom, o Davi, aqui no teu setor, diz o seguinte: a população brasileira vai ser sempre contra, no caso, a homossexualidade, ou homossexual, não importa. Aceitam publicamente, mas no seu íntimo repudiam. Posso dar uma opinião sobre isso, rapidinho? Pode, eu passar para o Adriano Ferreto, mas pode falar. Mas é o seguinte, a pessoa ser contra ou a favor da homossexualidade é um direito de dar opinião. O que não pode passar é querer ser contra o homossexual. Você pode ter sua opinião, religião, eu sou espírita, você pode ser contra, achar que é ruim, mas daí você me agredir por causa disso, ou censurar, aí o seu direito de expressão, de falar que você é contra, você pode ser contra o homossexualismo, mas não vai discriminar e nem vai agredir o homossexual. Isso é para qualquer prática. Você pode ser contra advogado, falar que a advocacia é uma porcaria, que só tem malandro, mas não vai atacar a pessoa. Claro. Eu acho que foi o respeito é o fundamental de tudo. Porque, Adriano Ferreto, eu acho que é muito mais saudável, por exemplo, a pessoa, às vezes, admitir
que ela tem um senão a respeito de alguma coisa, do que ela fingir que não tem. Por exemplo, eu vou dar um exemplo pessoal. Eu jamais cometeria um ato lesivo a qualquer homossexual, gay, lésbica, não importa. Jamais faria isso. Tenho noção muito clara disso. Até recebi uma época, tive muita gozação dos meus colegas, o Raulino que não me perdoou, porque eu recebi um diploma da comunidade gay por ser um defensor da comunidade gay. Fui lá receber o diploma. E fica claro que eu não tenho esse tipo de preconceito. Mas eu não gostaria, por exemplo, que um filho meu, uma filha minha fosse homossexual. Muito embora, se for, não tem problema. Mas não gostaria, porque eu se sentiria gastado. Venho de uma geração que isso me daria um certo constrangimento pessoal. Muito embora eu passaria por cima disso, acho que até com uma certa facilidade. Mas eu reconheço isso, né? Então, acho que é mais fácil a pessoa fazer como o Dr. Waldo falou. Você tem, meu limite é esse, que eu tenho colegas meus, por exemplo, que dizem, não, se eu estiver num lugar e tiver dois homens se beijando, eu me levanto, me retiro imediatamente. Eu acho que o ato de se retirar é normal. Ele pode ser considerado, não quero ficar com dois homens beijando perto de mim. Acho que esse ponto é normal. O que ele não pode fazer é levantar, dar uma garrafada na cabeça, querer fazer com que o sujeito saia dali e ficar xingando a pessoa, né? Você acha que talvez essa coisa de a gente admitir aflora uma discussão mais realística ou não? Então, assim, é importante que a gente possa avaliar por qual motivo que, como você deu o exemplo, o seu próprio exemplo, por qual motivo você não gostaria de ter. E aí a gente fazia uma discussão nessa sociedade que a gente vive hoje e na cultura. E aí eu discordo completamente do Davi, né? Porque, assim, se você pegar as pesquisas, você vai ver, por exemplo, que a última pesquisa, a gente tem pesquisa, por exemplo, do Ibope, que 51% dos brasileiros é a favor do casamento igualitário. Então, assim, verdade. Parece que até um pouco mais eu tinha lido. Da última vez que a gente viu, que eu tive acesso, era 51%. Então, você tem, na verdade, uma mudança de cultura. Porque, primeiro, as pessoas começaram também a ter contato com homossexuais muito próximo. Então, o Eduardo é meu amigo, aí as pessoas foram saindo, vamos dizer, saindo do armário muito próximo a mim, e eu comecei a entender que as pessoas homossexuais, elas não são o que, de fato, eu aprendi historicamente que pessoas que querem roubar suas crianças ou cometer atos que sejam promíscuos. Promíscuo. Né? Então, você começa a entender que você tem médicos, que às vezes o médico que você trata é homossexual. O professor dos seus filhos, que inclusive seus filhos chegam todo dia dizendo que meu professor é maravilhoso porque ele me ensina e eu aprendo, é homossexual. E quando você começa a perceber que você tem uma gama de pessoas muito próximas a você, pessoas normais, que trabalham, que estudam, que têm família, que são homossexuais, você começa a perceber que se seu filho for homossexual ou não, isso é um detalhe. É um detalhe que não vai ser definido nas vistas da pessoa. Porque aí, da mesma forma que qualquer pessoa tem a opção de ver dois homens se beijando, duas mulheres levantar e sair, eu também, se estiver no shopping, tiver o casal hétero se agarrando e se pegando, eu levanto, ou eu chamo a segurança para parar, ou eu vou embora. Porque, assim, as pessoas precisam ter limite, entendeu? Claro. Como eu citei meu caso pessoal aqui, eu não gostaria disso para meus filhos, e vou deixar claro, porque eu acho que é um sofrimento grande. A sociedade é tão preconceituosa que as pessoas realmente têm um sofrimento adicional por essa condição. Negar isso seria negar a essência do que acontece na sociedade brasileira. Não é? E a gente está mudando, a gente tem avançado muito, e é muito interessante a gente colocar que, assim, essa questão da homofobia, ela ainda tem enraizada numa geração da nossa população que já é uma geração que já está 2 passos para frente. Porque se você, por exemplo, vai numa escola hoje, eu fui adolescente LGBT, só porque na época eu vivia escondidíssimo numa cidade do interior, porque eu tinha certeza que se as pessoas descobrissem,
eu já era alvo de piada. Se eles descobrissem, então eu poderia, inclusive, ser alvo de violência física, né? Até mesmo da morte. Talvez eu nem estaria aqui morto, como muitos jovens. Hoje no Brasil é assim. E eu tenho pesquisa, por exemplo, da Unicamp, que garante que três adolescentes cometem suicídio por dia no Brasil. E a própria Unicamp termina dizendo que a maior parte é por causa da sexualidade. Porque a homofobia que está ao nosso redor, ela nos força a cometer suicídio, agressões conosco mesmo. E muito pior, fingir ser hétero, casar, manter uma mulher, ter filhos infelizes, fazer uma família completamente infeliz. Você tocou no ponto. Inclusive, isso corrobora o que eu estou dizendo, que tem um sofrimento extra, não é? Mas eu quero dizer que eu percebo pelos meus filhos, eu tenho 5 filhos. Os meus filhos mais velhos, eles são muito mais flexíveis, todos eles têm amigos homossexuais íntimos que vão na minha casa, são grandes companheiros, amigos nossos, da família inteira, e eles são muito mais, eles têm uma visão muito mais moderada, muito mais flexível do que a minha. Isso é uma questão de geração, porque eu acho que a coisa vai evoluindo, e aqui a palavra evoluindo não está dita por acaso, é uma evolução realmente muito saudável. Mas eu queria contribuir com esse debate sobre a questão do medo, né? O medo de se ter um familiar homossexual. Quando a família, é óbvio, que ninguém está preparado, não vem com um manual de instruções, olha, meu filho é gay, minha filha é lésbica e agora existe um passo a passo. Como também um filho heterossexual não tem um manual. Claro. Quando a família ela acolhe, quando a família respeita, quando a família entende, quando a família tem amor pelo seu próprio... E aí, independente da sexualidade do seu filho, quando essa família cumpre o seu papel, que é de amar o seu próprio filho ou os seus parentes próximos e tudo mais, essa transposição do medo ela é muito rápida. E aí eu posso te assegurar que se você tivesse ou não um filho gay, a sua condição de sangue ia garantir que esse amor permanecesse e que eu sei que o medo, a pressão social existe, mas nós hoje vivemos uma sociedade muito mais tranquila nesse aspecto, que a gente tem N mil famílias que nos absorvem, que nos tratam, que nos recebem nas suas casas e que entendem, de acordo com o que o próprio Adriano falou aqui, são pessoas, entre aspas, que ele não gosta de usar esse termo, né, normais, normais. Que é a normalidade, naturalidade, que tratam as coisas, que pagam os seus impostos. Comuns. Agora, é bom lembrar e destacar, homossexuais ainda no Brasil não podem doar sangue. Se forem à triagem e disserem que são homossexuais, não podem doar sangue, o que é um absurdo. Um absurdo, resolução do Ministério da Saúde, um absurdo. É uma resolução do Ministério da Saúde. E vamos lembrar, Goiás não conseguiu quebrar isso ainda. Podia ter baixado uma portaria, acabado com essa resolução no Estado e não quis fazer. Ainda não quis fazer. Temos que botar o dedo na ferida nossa também. Que absurdo, absurdo. Então nós não estamos na condição de igualdade. Quer dizer, se eu tenho um amigo que está lá no hospital e precisa de sangue, se eu chego e falo que eu tenho um parceiro gay, eu não posso doar sangue. É um absurdo. Da mesma condição das questões patrimoniais. Esse assunto é tão importante. Eu posso deixar para discutir no próximo bloco? Podemos. Porque eu estou estarrecido com essa posição brucutu da sociedade brasileira. Eu não tinha a menor ideia de que nós estamos tão atrasados assim. Eu quero discutir isso com a participação do Dr. Walter aí nessa coisa, porque realmente é um absurdo. Vamos para o intervalo comercial, voltamos já já. Estamos de volta com Opinião em Debate desta noite. Eu gosto aqui porque as discussões são boas também no intervalo, né? Programa bom é assim. Com o tema Por que homossexual... Estamos de volta com Opinião em Debate desta noite com o tema homossexualidade, que gera tanta polêmica na sociedade brasileira. O tema do próximo programa é interessante. Amor nos tempos do chifre. Estamos traindo mais? Por quê? Eu quero lembrar que o Laboratório Padrão é o padrão que você merece. Primeiríssimo lugar no Pop List, o Laboratório Padrão tem a preferência dos goianos quando se trata de exames laboratoriais. Portanto, você no Laboratório Padrão estará fazendo um bem para você e sua família, porque ele está em primeiríssimo lugar no Pop List, segundo as últimas pesquisas que foram realizadas. Bom, aqui o Cleiton Rosenval, o bispo não tomou nenhuma decisão medieval, ele obedece normas e regras. Não é verdade.
Dom Washington tomou uma decisão muito personalística que, na verdade, vai contra o que o Vaticano está pregando. O fato do Padre César ter feito aquela bênção, para mim, nada me convence que o Dr. Washington está certo. Pode falar, ele pode rezar 3 Ave Maria, 50 Pai Nosso, que a mim ele não me convence. Mas isso é uma posição minha, né? Os católicos que julguem, porque eu não sou católico. Tenho muito apreço pela religião católica, mas não sou católico. Aqui o Ronaldo, do setor marista, o que todos da mesa acham dos gays usarem um banheiro feminino? Dr. Walter Siqueira, eu sou como advogado, sob o ponto de vista legal, pode? Eu acho que ele confundiu. Acho que ele confundiu. Gays não querem usar banheiro feminino. Da transexualidade, o bissexual. transexual. Eu acho que aquele cara que é o Laerte, né, que se veste de mulher tal, que tentou entrar no banheiro, ele é homem, mas se veste de mulher, quis entrar no banheiro feminino, deu um quiprocó dos diabos. Eu acho que o Laerte erra muito. Não, mas nós temos diversos casos de transexuais femininas que estão lá todas travestidas, estão todas de mulheres, né? Tem a sua identidade de orientação sexual feminina e tudo mais, e que são achincalhados por não poder usar o banheiro feminino. É dessas questões que está sendo discutido nas escolas e tudo mais. E essas, sim, a gente tem que usar o banheiro de acordo com a sua identidade de gênero. E não com a sua orientação sexual. Ok, doutora Delma Azevedo, eu estou pegando, compilando as perguntas, que são muitas aqui. Sob o ponto de vista da psiquiatria, da psicologia, da análise da mente das pessoas, há um acirramento de posições mútuo, né? Porque tem, por exemplo, eu vejo, às vezes, nas paradas gays, algumas coisas que eu acho que até os próprios gays que eu conheço, que são muitos, eu tenho vários funcionários da minha empresa que são assumidamente gays, 2 deles, inclusive, casados, que não precisa daquela coisa tão circense, vamos dizer assim, né? Isso, sob o ponto de vista do que o senhor representa, por que esse acirramento está acontecendo agora com tanta força? Se a gente for analisar na física, é a lei da ação e reação. Se tem um grupo que está sendo muito desrespeitado e agressivamente desrespeitado, consequentemente ele vai ter uma reação também agressiva. E se você chegar para conversar com aquela pessoa, no fundo, ela não é agressiva, tão agressiva quanto ela demonstra, mas é a sua forma de defender, de se defender. E quanto mais agressiva a sociedade vai ficar, e aí vira uma guerra que não tem fim. Ok. Olha, não dá para responder todo mundo, quero agradecer aqui a presença do Eduardo Oliveira. Muito obrigado, Eduardo. A sua reputação muito boa, eu tive o prazer de conhecê-lo, já conhecia. E outras oportunidades. Quero que você volte aqui. O Adriano Ferreto, finalmente, né, Adriano, você pôde vir aqui no programa, já foi convidado outras vezes, não deu tempo. O Dr. Walter Siqueira, meu amigo advogado, grande advogado, que se você quiser... Eu quero ver o Dr. Walter sempre do meu lado, não do outro lado. Se alguém fizer uma injúria... Olha, nós não falamos sobre isso, porque é uma injúria, difamação, a pessoa que quer... coloca lá no Twitter porque a pessoa é gay, começa a espinafrar, ou porque a pessoa é jornalista, ou porque a pessoa é psiquiatra, não importa. O Dr. Walter é a pessoa que é meu advogado, porque nessa área é difícil achar alguém melhor do que ele. Muito obrigado pela sua presença, doutor Walter Siqueira. E doutora Ademã Azevedo, psiquiatra também, que já é a segunda vez ou terceira? É a terceira vez. Terceira vez que vem aqui. Muito obrigado pela sua presença. Eu quero agradecer aqui o pastor Gessu, de Anápolis, o Vilmar José, do setor Veracruz, o Oswaldo não tem um setor aqui, a Alice Maria, do Jardim do Cerrado, tinha uma pergunta interessante, mas não dá tempo, o Márcio Neves, o Marcelo Chumati, não tem o bairro, a Márcia da Cidade Livre, também tantas perguntas, mas não deu. O Carlos Gaúcho, do setor sul, Carlos Gaúcho, um abraço para você, é meu grande vizinho lá, está parabenizando pelo programa, e outros que ligaram. Bom, as minhas considerações finais são as seguintes. É preciso que a gente faça uma coisa muito interessante nesse nosso planeta, que parece tão gigante, mas ao mesmo tempo é tão frágil, que a gente, às vezes, até assusta com a sua fragilidade. Nós estamos aí com uma falta d'água tremenda em vários municípios goianos, inclusive em Goiás, precisando de chuva, e não entendemos que esse é um planeta só. Se nós não cuidarmos dele, nós vamos perecer e vamos perecer junto com ele. Mas, principalmente, entender que os seres humanos são realmente todos iguais. No fundo, todos nós temos angústias, nós temos estresse, sofrimento, nós temos sonhos, nós temos esperanças. Somos todos iguais e todos nós devemos respeitar uns aos outros
e amar uns aos outros, porque essa é a lei de Deus. Então, quem tem preconceito, não gosta de preto, branco, azul, amarelo, gay, jornalista, político, não importa. Está desrespeitando o ser humano. E quando você desrespeita o ser humano, você está um caminho para o próprio desrespeito. Pense nisso. Vamos nos respeitar e respeitar o planeta. Tudo vai ficar muito melhor para todos nós que vivemos nesse imenso planeta azul. Até a próxima quinta-feira, se Deus quiser.